Olá, bem-vindo ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, vou lecionar a disciplina de Biologia 11º ano. Antes de iniciar a nossa aula, gostaria de deixar aqui algumas dicas sobre o coronavírus. No entanto, vocês sabem de que ainda o coronavírus não terminou. Por isso, por ti e pelos outros, use máscara, pratique o distanciamento e evite aglomerações. O nosso sumário de hoje vai ser a experiência realizada pelos Alfred e Marta sobre a localização da informação genética dentro do núcleo. Ou seja, vamos ver qual é a substância química que transporta consigo a informação genética. Então, como objetivo da nossa aula de hoje, vamos hoje aqui indicar o objetivo da experiência de Alfred e Marta, interpretar o resultado da experiência realizada por eles, não é? Alfred e Marta, e identificar a natureza química da estrutura nuclear portadora da informação genética segundo as suas experiências. Antes de iniciar a nossa aula, é bom rever a matéria que nós tínhamos visto na aula passada e relembrar o que nós estudamos na última aula. É de relembrar que na aula passada nós vimos a experiência que foi realizada por Griffith, não é? E vimos de que ele disse de que havia um princípio transformante que permitia a transformação de bactérias não capsuladas e não virulentas em bactérias capsuladas virulentas. E ele disse que esse princípio era um princípio transformante, porque ele não soube explicar o que é que estava por detrás a provocar a transformação dessas bactérias. No entanto, na sequência da experiência realizada por Griffith, apareceram também outros investigadores, como é o caso de Oswald Avery e os seus colaboradores, que vieram a demonstrar que, para além de outras substâncias que compõem o núcleo, era o DNA a substância responsável pela transformação das bactérias não patogénicas, não virulentas, em bactérias patogénicas virulentas. Na nossa aula de hoje, vamos rever as experiências que foram realizadas por Alfred e Marta. No entanto, Alfred e Marta, em 1952, estes cientistas realizaram uma série de experiências e utilizaram como objeto de estudo um dos bacteriófagos, que são vírus que parasitam as bactérias, mais conhecida que existe, que é o vírus T2. São vírus conhecidos como vírus T2. No entanto, é de relembrar que esses vírus são parasitas intracelulares. Por quê? Porque vivem e multiplicam exclusivamente no interior de células que parasitam. Também é de relembrar que eles são parasitas obrigatórios, porque esses vírus, muitas das vezes, eles precisam de bactérias para poder completar o seu ciclo de vida. Ou seja, tem processos metabólicos que só conseguem realizar obtendo um hospedeiro. Sem esse hospedeiro não conseguem realizar esse processo metabólico. Por isso que também são chamados de parasitas obrigatórios. Agora, no entanto, alguns vírus parasitam as bactérias, por isso são chamados de fagos ou bacteriófagos. Agora, basicamente, os vírus são constituídos por uma cápsula que é rica em proteína, como vocês podem ver aqui, esta cápsula, que é rica em proteína, e por uma molécula de ácido nucleico, que pode ser tanto o DNA ou o RNA, que está aqui no seu interior. Agora, também os vírus possuem uma parte que é chamada de cauda e tem umas fibras, que são fibras proteicas, que as compõem. Agora, é bom perguntar, será o DNA ou a proteína a substância responsável pela transmissão das características hereditárias? Então, para ver isso, vamos ver agora a estrutura desses vírus. O vírus T2, para realizar a experiência com elas, foram levados em conta dois pressupostos. Que na cabeça desse vírus nós encontramos aqui o DNA e a proteína que está aqui na cápsula. No entanto, sabe-se que o DNA possui aqui o fósforo. Isto é, como você já sabe, a cadeia polinucleotídica do DNA é constituída por nucleótidos. São vários nucleótidos que ligam entre si e formam cadeia polinucleotídica. Nós vamos ver isso na próxima aula. E nos nucleótidos, cada nucleótido é constituído por quê? Por uma pentose, que é um açúcar, que a compõe, e por uma base azotária, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina, que vamos ver mais à frente, e por um grupo ou um radical fosfato, que faz parte do nucleótido. No entanto, se possui o fosfato, então é muito importante ver que o DNA possui aqui o fosfato. No entanto, por além do fosfato, também
temos a proteína que faz parte da cabeça e da estrutura do vírus. E a proteína, ao contrário do DNA, ela não possui fosfato, possui sim o enxofre. Enquanto que o DNA possui o fosfato e não possui o enxofre, a proteína possui agora sim o enxofre e não possui o fosfato. Nessa experiência ainda, podemos ver de que o bacteriófago, para infectar a célula, ela agarra-se à membrana da bactéria e faz introduzir ou injeta aqui para dentro o seu material genético. E ao injetar o seu material genético, a partir da membrana da bactéria, no entanto, ela agora aqui começa a multiplicar e a formar novos vírus. Agora, é bom também dizer aqui que este ácido nucleico é que vai agora comandar, a partir do citoplasma bacteriano, a produção de mais vírus aqui. Como podem ver, a multiplicação desses vírus no interior da bactéria é um processo simples que é comandado pelo material genético do próprio vírus dentro da célula. No entanto, se repararem, podem ver aqui nessa figura que o vírus fixa-se aqui na bactéria, não é? E ao fixar aqui na bactéria, ela vai injetar agora para o interior da bactéria o seu material genético. E esse material genético que o vírus vai injetar aqui dentro da célula vai destruir o cromossoma da bactéria, ou destrói toda a informação genética da bactéria e utiliza agora os nucleótidos dessas bactérias para poder provocar a replicação ou a multiplicação dos próprios vírus. No entanto, com a multiplicação desses vírus dentro da bactéria, o vírus já começa a ter aqui o seu material genético, replica ou multiplica o seu material genético lá dentro, que irão agora formar novos vírus com material genético idêntico aos vírus que estão ali. E, no entanto, passando essa fase, esses vírus, no entanto, vão agora sintetizar proteínas que são necessárias ao vírus, graças aos mecanismos que a própria bactéria possui para fazer síntese. Com isso, vão se formar novos vírus e, com a formação desses novos vírus, a bactéria irá ser destruída e os vírus vão ser libertados. Todo este processo, é bom de vos dizer que todo esse processo ocorre em apenas 30 minutos, tá bom? Você que está lá em casa, não esqueçam de que o processo da multiplicação de vírus é um processo muito rápido e acontece em poucos minutos, cerca de 30 minutos. Então, para realizar essas experiências, eles simularam duas situações diferentes. Utilizaram dois potes que cultivaram os vírus com meios diferentes, ou seja, um com o enxofre radioativo e o outro com o fosfato radioativo. Vamos ver. Na situação A, eles aqui cultivaram os bacteriófagos ou os vírus no meio contendo enxofre radioativo. Logo, as proteínas ficaram todas radioativas e foram agora infectar as bactérias. No processo aqui de infecção das bactérias, nós reparamos aqui de que o vírus vai agora injetar o seu material genético aqui para o interior da bactéria. E vamos ver onde é que ficou a radioatividade. A radioatividade do enxofre ficou praticamente na parte exterior da bactéria, emitindo uma radioativa, uma fluorescência na parte exterior. Quer dizer que as proteínas não entraram para dentro das bactérias. No entanto, fez-se agora a segunda situação, em que pegaram agora os vírus ou os bacteriófagos do tipo T2 e cultivaram-os no meio com o fósforo radioativo, logo porque tem o DNA fica radioativo porque ele tem o fosfato, e foram agora infectar as bactérias. E observou-se que essas bactérias, não é, começaram a manifestar a radioatividade por dentro da própria célula. Ou seja, na situação B, eles pegaram em bacteriófagos T2, que é o vírus T2, não é, e cultivaram esses vírus no meio contendo fosfato radioativo ou fósforo radioativo. E como vocês sabem, o DNA possui um radical fosfato no seu ácido nucleótido. Então, no entanto, nesse caso, o DNA ficou agora radioativa e foram infectar as bactérias. E observou-se que a radioatividade estava praticamente no interior das células, como vocês podem ver aqui. Temos aqui os vírus marcados
com aqui DNA com o fosfato radioativo, e esse fosfato radioativo foi injetado pelo vírus para o interior da célula e a radioatividade permaneceu aqui somente dentro da célula. Bom, com isso podemos concluir o seguinte, que a única substância que entra para dentro da célula, que é capaz de provocar a reprodução dentro da célula, é o DNA. Ou seja, as proteínas não entraram para dentro da célula. A única substância que entrou para dentro da célula é o DNA. No entanto, com estes resultados, levaram os cientistas a concluir que apenas o DNA do vírus penetra nas células infectadas. Isto é o DNA que contém a informação necessária para a reprodução de novos vírus, não tendo havido intervenção de proteínas virais. Então, com esta matéria, nós podemos ver de que a única substância que é capaz de infectar as bactérias era o vírus. E para ter a certeza daquilo que nós aprendemos, vamos ver agora um pequeno exercício. Na situação 1, temos aqui, um vírus possui, a linha A, 2 moléculas de ácido nucleico, uma de RNA e outra de DNA. A linha B, apenas uma molécula de ácido nucleico, que é sempre de DNA. A linha C, um núcleo organizado no interior da cabeça, onde existem ácidos nucleicos e proteínas. A linha D, um sistema enzimático simples que lhe permite obter uma pequena quantidade de energia. E a linha E, um invólucro proteico que contém uma molécula de ácido nucleico que pode ser DNA ou RNA, conforme a espécie. Agora, tu tens que indicar qual é a opção correta. Então, meninos, já conseguiram resolver o exercício em casa? Então, se não, vamos ver qual é a resposta correta. Bom, aqui, para o nosso exercício, a resposta correta seria a linha E, um invólucro proteico que contém uma molécula de ácido nucleico que pode ser DNA ou do RNA, conforme a espécie. É isto sim. Um vírus pode ter ou conter tanto moléculas do DNA ou do RNA. Vamos passar agora para o nosso segundo exercício. Dizem-se bacteriófagos os vírus que
a linha A, são formados por DNA e cápsula proteica. A linha B, parasitam as bactérias. E a linha C, contém RNA. Indique a opção correta. Vamos ver agora qual é a resposta do nosso segundo exercício. Dizem-se bacteriófagos os vírus que... Qual é a resposta correta? A linha B, que parasitam as bactérias. Ou seja, os bacteriófagos são os vírus que parasitam as bactérias. Por isso que são chamados de bacteriófagos. Antes de terminar a nossa aula, vou-vos deixar aqui um trabalho de casa. Mas, no entanto, vocês têm que se lembrarem que podem contar com os vossos professores para ajudar-vos a resolver o trabalho de casa. TPC. A informação relativa às características do novo vírus estará contida na proteína ou no DNA. Justifique. Na nossa aula de hoje, vimos que somente o DNA do vírus é que penetra nas bactérias. No entanto, também falamos aqui de que os novos vírus formados que possuem as características iguais aos vírus infectantes e de que a molécula do DNA é a única substância responsável pela transmissão das características hereditárias à descendência. Assim chegamos ao fim da nossa aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Conto convosco para a próxima aula de Biologia, 11º ano.